E o que me importa é não estar vencido. Bom, a gente está aqui hoje no Estação Sátiros para uma conversa super especial com o Dan Nakagawa. Dan, a gente tem aí uma longa história, né, Dan, de encontros e parcerias aí. Eu queria então começar conversando com você, Dan, justamente sobre como é que se dá aí o seu encontro com o teatro na tua história mesmo, assim, pensando, retrocedendo aí. Desde pequeno mesmo, foi uma coisa que eu gostava. Música e teatro sempre conviviam juntos pra mim, sabe? Desde pequeno eu lembro que eu fazia performances na escola, assim, meio com música e teatro. Olha que engraçado, criança, 10 anos de idade. E aí eu sempre tive, mais adolescente, eu tinha uma banda e tinha um grupo de teatro, sabe? E sempre vivi esses dois mundos de uma maneira separada, assim, ou eu estava fazendo uma peça, ou eu estava fazendo uma novela, ou eu estava fazendo um filme, ou eu estava fazendo um show, estava compondo música. E aí faz uns 2, 3 anos que a gente montou a companhia que eu consegui juntar essas duas coisas, assim, sabe? Que é compor, tá no teatro e tá com a música ao mesmo tempo numa linguagem só, sabe? Então pra mim isso é muito novo, é muito estimulante, assim. Então eu fico completamente tomado, assim, mais do que nunca. Eu só não tô em cena porque aí não dá. O seu show você sempre teve uma preocupação muito grande com essa questão cênica, né? Então você teve, mesmo quando você fazia uma escolha por estar, por exemplo, na música, como espaço predominante aí na tua carreira, você também sempre trazia esse olhar para a cena, esse olhar para a estética daquilo, para além da música, na experiência, né, de um cantor, uma banda e uma plateia, né? O teatro, ele é muito... Uma vez que você entrou, você não sai mais. Não importa o que você faça, ele vai estar presente. E para mim, na verdade, a música ela sempre foi um veículo. A composição, tudo para mim é um veículo, assim, sabe? Eu penso que se você faz uma música, ela tá pronta, ela não é mais tua. Ela é do mundo. E para mim, quando eu vou para cantar num palco, tem esse sentido. Não é simplesmente cantar uma música, eu tenho que me comunicar. Na verdade é comunicação. Para mim, eu vejo arte como comunicação. Você vai lá se comunicar, contar alguma coisa para um público. E aí não importa se você está cantando, se você está dançando, se você está fazendo um texto, se é tudo junto. Você tem que ir lá para presentificar alguma coisa. Então, para mim, eu vejo que são linguagens diferentes, mas para mim a essência de tudo, tanto de um show, de um teatro, uma dança, é a mesma. Você está ali para presentificar uma comunicação. Acho que é isso. E a procura que se deu aí por essa área também da direção, né, que é uma coisa mais recente na sua vida, ela também vem aí por uma necessidade de contar de forma diferente, para além de estar em cena. Você consegue saber aí o que te provocou, por exemplo, ir atrás de estudar, né? Você fez SP, né, Escola de Teatro em Direção. Descobri que eu não preciso estar em cena, sabe? Eu descobri que tem um acontecimento coletivo. Eu acho que talvez eu tenha ido pro teatro, pra direção, para desenvolver essa coletividade mesmo, assim, sabe? E eu estou desenvolvendo, porque a direção teatral, ela é uma criação em 3D, assim, é uma criação que ela tem um começo, meio, fim, e ela é maior, assim, é como se fosse uma criação de música, mas ela é com gente, com coletividade. E aí, acho que isso que me instiga, sabe, no teatro, essa poesia viva, sabe? Também tem uma coisa na tua fala fica muito clara essa necessidade de dizer, né? E acho que a direção você diz para além
do ator, que é o corpo e a cena, né? Na direção você diz tudo, né? Você diz na luz, você diz no som, você diz na direção de cena, você diz no figurino, né? Você tem essa experiência desse texto que é múltiplo, né? Acredito eu, pelo que vejo aí da tua fala. É muito instigante, assim. Como eu estou começando agora, para mim ainda é tudo muito. Eu pareço uma criança, assim, sabe? Tudo me deslumbra, assim, a luz, aquele refletor ali que é no chão e é branco, num corpo. Tudo me deslumbra, sabe? Um ator errando um texto me deslumbra, sabe? O erro me deslumbra. Eu acho muito vivo, eu acho coletivo. Isso eu acho muito incrível, uma criação coletiva. Por mais que eu diria, o que é um diretor, no meu ponto de vista? Não é um cara que fala, faça isso, entre aqui, vai ser assim. Para mim, como eu entendo direção, é assim, como eu estimulo uma coletividade para criar junto alguma coisa. Você tem que coordenar isso. Para mim, é isso. É como você instiga a criação. Eu acho que isso está na própria concepção de grupo, né? O grupo no sentido de estar junto, de crescer, né? Desenvolver esse olhar junto, né? E gerar esses resultados junto. E aí, falando de grupo e falando especificamente desses resultados, fala um pouquinho pra gente do que vocês estão montando, do que a gente vai assistir hoje aí. A gente vai pegar um pedacinho do ensaio geral da peça deles, vocês vão ver um pouquinho do que vocês depois vão poder conferir aqui em temporada, né? Então, mas conta um pouquinho pra gente aí de onde nasce e o que vocês estão propondo. Essa é a segunda peça da companhia, né? A primeira foi Não Ia Ser Bonito. E essa se chama Normalopatas. É uma linguagem que a gente está começando a descobrir entre a gente, mas é que quando eu falo linguagem, uma pesquisa, não é que tem uma pesquisa ticada ali, estamos pesquisando o aprofundamento da luz branca, não é isso. Eu acho que o fazer dessa segunda peça fez a gente aprofundar coisas que a gente já vinha investigando na primeira montagem, que tem de uma certa maneira, uma desconstrução do próprio teatro, das próprias linguagens. Por quê? Sabe? São perguntas que a gente se faz, assim, por que o ator tem que ter uma grande voz? Por que ele tem que entrar seguro no palco e dizer um texto? E saber o que ele está fazendo? Por quê? Sabe? São perguntas que você faz. Por quê? Por que é verdade? São vários questionamentos que a gente se faz que eu acho que a gente foi aprofundando. Então tem uma feiura, eu acho, ao mesmo tempo no nosso teatro, assim, sabe? Tem uma coisa precária. A gente usa muita peruca, a gente assume muito o teatro, assim, sabe? Muito a farsa, sabe? A gente não quer esconder nada. Não sei se eu vou... Até falei, agora eu tava afinando uma luz com a Vivian. E eu falei, Vivi, tá vendo esse foco aqui? Na cena tal você procura esse foco, mas não precisa fingir que você tá procurando. Você para, olha o foco e vai. O foco pode estar mais pra cá, eu olho o foco, eu vejo se tem contexto, sabe? O microfone, alguma coisa, assume, mas faz isso com vontade, tá? Então vamos lá, gente. Porque a gente não precisa fingir, porque sabe que isso aqui é teatro. A gente não precisa ficar fazendo... Tem novela já tem cinema, isso aqui é teatro, é vivo. E a gente procura... assumir isso como linguagem, sabe? Assumir o que realmente acontece, que é esse chão, é isso aqui, sabe? A materialidade do que está acontecendo com as pessoas que estão aqui assistindo. A gente preza muito isso na pesquisa do grupo. Essa peça chama Normalopatas, e também fala disso. Normalopatas é um termo recente da psicanálise, que seria um excesso de adaptação ao mundo como ele é dado a você. Então você aceita o mundo como ele é, porque a gente nasce num mundo, já tem código, já tem uma sociedade inteira que acredita em tais coisas. Então você casa, não sei o que, tem um monte de coisas que a gente nunca se pergunta por quê. E a normalopatia, o que é? Você se adaptar muito bem a isso. Em nenhum momento da sua vida você tem crise. Você não questiona, tá tudo certo. A vida é isso. Tudo tá certo, tudo tá bom. Eu não tenho angústia. Isso é uma normalopatia, é uma doença que todos nós temos. Porque também se a gente não tiver um pouco, a gente não vive. Se você não tiver um pouco de que bom, tá tudo certo. Minha mãe tá ali, meu pai tá ali, tá tudo certo, ok.
eu tenho um trabalho, né? Tô ganhando dinheiro e a gente precisa de um pouco de normalopatia. E aí é uma peça que trata um pouco disso. Tem uma personagem que ela não consegue dialogar com esse delírio consentido. E aí ele prepara o dele, ele fantasia um delírio dele, que também é só dele, que é tão agressivo quanto o que é imposto por ele. E enfim, foi uma peça que foi muito inspirada num filme que chama Otto, do Bruce LaBruce, que é um cara super, um cineasta canadense, super vanguardista, assim, super radical, gay e genial, assim, trash. Ele vai para coisas muito trashes, muito explícitas às vezes. E a gente partiu desse filme Otto, que é a história de um menino que é um zumbi, que ele acha que ele é um zumbi. Ele vive a vida dele achando que ele é um zumbi. E a gente pegou isso como ponto de partida. Vamos fazer a história de um menino que ele acha que ele é um zumbi? E nisso a gente conheceu o Lucas Vanatti, que é o nosso dramaturgista e o nosso assistente. Ele trouxe uns textos do Christian Dunker, que é um psicanalista da USP. Incrível, que ele fala de normalopatia. E ele fala também de formas de sofrimento, que é essa pessoa que tem um sofrimento, só que ele não consegue falar sobre o sofrimento. Então, por exemplo, um cara foi para... Ele descreve daquele Primo Levi. O cara vai para Auschwitz, sofre horrores lá. Quando ele volta para a família dele, ele está ali, na família dele, não consegue falar sobre aquele sofrimento. Porque é tanto sofrimento que, por mais que ele falasse, ninguém ia entender pelo que ele passou. É indescritível, é inominável. Aí Beckett, né, vem toda essa linguagem meio absurda que a gente também usa muito na nossa companhia, que é essa impossibilidade de falar o seu próprio sofrimento. E aí ele correlaciona esse tipo de sofrimento à narrativa do zumbi. Eu falei assim, sabe quando a gente começou, ele falou assim, nossa, ele está descrevendo a nossa peça. Aí a gente se aprofundou também nas coisas que ele trazia, isso foi enriquecendo o processo. Beckett também foi um provocador, o Inominável, né? Enfim, tem várias coisinhas, mas aí é como se a gente estivesse narrando aqui esse sofrimento conjuntamente, aqui e agora, com o público. Como se estivesse agora, nesse momento, a gente vai narrar alguma coisa. E nunca quando você narra uma coisa, nunca é o que você está sentindo. E a Clarice Lispector tem uma coisa que é muito incrível, que ela fala, não são com essas palavras, ela diz isso, é que ela não sabe dizer quem ela é. Mas, na verdade, ela sabe bem. Só que quando ela começa a falar quem ela é, o que ela sente, ela não só se distancia do que ela realmente, do que ela realmente sente, como ela começa a se transformar no que ela está contando. E isso é da arte, isso é do teatro. A partir do momento que então eu sou um rei, aí eu começo a acreditar que eu sou um rei, entendeu? Eu entro numa fantasia, começo a acreditar na minha narrativa, né? Isso é muito interessante. Tem a relação da palavra, da linguagem, enfim, é bem confuso, mas... É genial, a tua fala é genial. Bom, Dan, eu agradeço muitíssimo essa conversa, pena que é tão rápida. Bom, gente, então eu queria convidar vocês para ver Normalopatas aqui no Estação Sátiros. A gente estreia dia 1º de outubro, nesse próximo sábado, à meia-noite, e aos domingos às 6. A gente vai até o fim de novembro, estão todos convidados.